Então, agora a gente vai começar vamos dizer assim, um novo projeto, que vai ser Aprendendo Física Resolvendo Questões. Então a gente está utilizando aqui como livro base o livro Fundamentos da Física, nesse caso aqui Mecânica, o volume 1, né? E a gente vai pegar aqui o início de cinemática escalar com introdução ao estudo dos movimentos, tá? Então a gente vai resolvendo questões e aprendendo física, para tentar deixar um pouco dinâmico. Como vocês sabem, a gente tem um procedimento aqui de não enrolar, e eu já enrolei muito, e vamos então resolver essa questão aqui. Você está viajando na poltrona de um ônibus pela rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas. Cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. Então vamos pegar aqui, vou desenhar um ônibus quadradinho, né? Não tenho habilidades artísticas, então aqui, ó, quadradinho, com as janelas, vamos fazer umas janelinhas aqui, né? E aqui é a frente do ônibus. Então, você está viajando no ônibus, sentado aqui, eu vou botar você na última poltrona, tá? Para que o ônibus não fique voando, né? Vamos colocar aqui uma linha, né? Tirar a flutuabilidade dele. Então, você está aqui parado nessa poltrona. Aqui você tem o motorista que está aqui na frente, né? O que acontece conforme o ônibus vai andando em relação ao motorista? Você em relação ao motorista. O que acontece? Não acontece nada, né? A sua posição não varia. Sua posição não varia. No entanto, conforme o ônibus vai andando em relação a essa placa aqui, de 80 quilômetros, o que acontece com a sua posição? A sua posição está variando. Ela vai diminuindo aqui, depois ela vai aumentando. Então, a tua posição está variando. Então, veja que numa mesma questão, numa mesma interpretação, você está em movimento, né? E você está em repouso. Você está em repouso em relação ao motorista e você está em movimento em relação à placa. Você também estaria em repouso em relação ao ônibus, né? Em relação aos outros passageiros que estiverem no ônibus, né? Você também está em movimento em relação ao chão, né? A pista aqui. Então, numa mesma situação, né? Dependendo do referencial, você vai estar em movimento ou você vai estar em repouso. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Eu vou continuar aqui só mudando a folha. E agora a gente tem aqui, na foto abaixo, você observa um avião reabastecendo o outro em pleno voo. Você pode afirmar que os aviões estão em repouso? Então, vai depender do referencial. Novamente, se você, na foto abaixo você observa um avião reabastecendo o outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? Depende do referencial. Se o referencial desse caça aqui, que se eu não me engano é um F-16, né? E esse aqui, que é um avião de reabastecimento, que é um 707, o F-16, vou botar aqui, ó, F-16, bom que você vai aprendendo física e conhecendo o avião. O F-16, né, que é um caça americano, e o 707, que é um avião de reabastecimento aéreo, eles estão o quê? Eles estão em repouso em relação ao outro, né? Porém, se você pensar em relação ao chão, os dois estão em movimento. Então, sempre que você for dizer se um objeto, você
Você sentado aí na sua casa agora, você está em repouso ou você está em movimento? Se você pensar em relação à Terra, você está em repouso, se você estiver sentado numa cadeira. Agora, se você pensar em relação à Terra, em relação ao Sol, você está em movimento. Se você pensar em relação à Lua, você está em movimento. Se você pensar em qualquer outro planeta, você vai estar em movimento. Agora, em relação à Terra, você está parado. E aqui, um avião em relação ao outro, eles estão em repouso. E em relação à Terra, os dois estão em movimento. Tá bom? Então, sempre que você tiver essa pergunta, você vai colocar lá, depende do referencial. Né? Se a pergunta que for um avião em relação ao outro, estão em repouso. Se o referencial for a Terra, eles estão em movimento. Tá bom? E agora vamos passar para outra aqui, que fala o seguinte, ó. Considere 3 objetos A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certo ou errado. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Vamos pensar aqui, ó. Vamos botar aqui 3 objetos. Então vamos colocar aqui, ó. A, B e C, né? Então, analise a afirmativa abaixo que indica se está certa ou errada. Se A está em movimento em relação a B. Então, ou o A ou o B estão em movimento, né? Ou o A está em movimento, ou o B está em movimento, porque se o B estiver em movimento, o A está em movimento. Por exemplo, se você deixa eu esclarecer isso aqui. Naquela questão lá do ônibus em relação à placa. A placa está em movimento para você que está sentado dentro do ônibus. Tá? A placa vai passar por você. E você está em movimento em relação à placa, porque você vai passar pela placa. Se você estiver sentado, se você pegar como observador a placa. Né? Então, se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, né? Então A está em movimento em relação a C. Então ele pergunta se A está em movimento em relação a B. Pensa comigo, né? E B está em movimento em relação a C. Então A está em movimento em relação a C. Então, ó, se A está em movimento, se B está em movimento, então A vai estar em movimento em relação a C. Agora, pensa aqui, se só o B estiver em movimento, olha só, se só o B estiver em movimento, certo? Ele está se movimentando em relação a A, né? E para o A, pensa aqui comigo, ó, o B vindo para cá, né? O B vindo para cá. O A, se você estiver aqui dentro do B, lá, como eu falei do ônibus, você sentado imagina que isso aqui é um ônibus, imagina que isso aqui é a placa de 80 km. Você vindo para cá, o A vai passar por você. Então o A está em movimento em relação ao B, né? Então quando ele fala aqui, ó, que se A está em movimento em relação a B, o A pode estar parado e o B em movimento, mas nessa situação aqui, o A vai estar em movimento em relação a B, com o B em movimento. E se B estiver em movimento em relação a C, é a mesma coisa. Ó. Ele está passando aqui, ele vai vir passar o C. Então, A está em movimento em relação a C? Pode ser que não. Pode ser que sim e possa ser que não. Mas nesse caso aqui, a gente vai responder que não. Ou não necessariamente. Porque se a gente considerar que só o B está em movimento, o A vai estar em movimento em relação ao B e o C vai estar em movimento em relação ao C. Porém, o A vai estar parado em relação ao C. Então, A está em movimento em relação ao C? Não, o A vai estar parado em relação ao C. Bom, vamos passar aqui para outra.
Um helicóptero sobe verticalmente em relação ao solo com velocidade constante. Esboce a trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice em relação... Então, aqui, na verdade, existe um erro aqui. Deixa eu falar mais um pouquinho. Na verdade, isso aqui não é uma hélice. Se você for... O helicóptero ele não tem hélice, isso aqui são asas. Se você for ver lá a aerodinâmica da hélice e da asa, você vai perceber que elas são diferentes, tá? Elas têm posição diferente. Então, se você pesquisar aí, você vai ver que o helicóptero, na verdade, é chamado de que? Aeronave de asas rotativas. Tá? E o avião, a aeronave de asas, ou de asa, né? Fixa. Tá bom? Então, esse aqui, né, é uma asa. Tá bom? Então, isso aqui é um erro aqui, eu copiei do livro, né? Mas é até bom para a gente aprender um pouquinho. Então, a trajetória pelo ponto P da periferia da asa, então aqui vamos botar aqui um ponto P, aqui, né? Esboce a trajetória descrita pelo ponto P em relação ao piloto do helicóptero. Então, o piloto vai estar aqui, e ela vai estar o quê? Girando, né? Aqui. O piloto vai vê-la passando por aqui, né? Vai vê-la. E um observador parado no solo esboce a trajetória descrita pelo ponto P na periferia da hélice em relação ao piloto. Em relação a um observador no solo, parado no solo, ele vai ver praticamente a mesma coisa, né? Ele vai subindo, né? Como se fosse vai estar mais ou menos isso aqui, né? Uma mola, né? Vai estar mais ou menos isso aqui. Ele vai ver isso aqui. E o piloto, ele vai ver toda hora essa ponta passando por aqui. Tá bom? Então, essa é a trajetória do cara que está vendo no solo. Vai subir assim como se fosse uma mola, né? E aqui como se fosse o piloto ali como se fosse uma circunferência. Tá bom? Vamos para a última questão. Essa parte que é tranquila, né? Não tem nada demais. Aqui é mais uma questão de observação, né? Então, um avião voa tem muita questão de avião, né? Porque avião você consegue tirar essas questões aqui, né? A mesma coisa quando você for pegar lá o lançamento oblíquo, você vai observar que tem muito lançamento de canhão e tal, porque são questões fáceis, né, de você tirar desses, no caso do lançamento oblíquo, né, de canhões. Um avião voa horizontalmente, aqui está o avião, né, e com velocidade constante. No instante indicado na figura abaixo, o piloto aciona um dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos destinado a náufragos que se encontram numa ilha de difícil acesso. Despreze, aqui saiu separado, a resistência do ar, e aqui saiu junto. Qual é a trajetória descrita em relação? Então, assim, como ele fala para desprezar a resistência do ar, quando a caixa sai daqui, né, então ela continua com a mesma velocidade do avião até quando ela bate no solo. Então, em relação ao avião, ela vai cair reta, né? A caixa vai cair reta. É a mesma situação não sei se vocês já viram, quando tem algumas questões assim, né? Vou tentar desenhar um trem aqui, né? E aqui você tem uma pessoa, né, jogando
uma bola para o alto, né? E aqui você tem um observador dentro do trem, o trem está em movimento, né? O trem está em movimento. E esse observador aqui vai ver a trajetória fazer isso, e o observador que está aqui, ele vai ver a trajetória da bola assim. É a mesma coisa aqui. Quem está no avião vai ver essa trajetória aqui. E quem estiver na Terra, né, vai ver essa trajetória aqui. Tá bom? Então mais uma vez, dependendo do referencial, você vai ver um tipo de trajetória, né? Então a gente fez aí 5 exercícios referente à posição, trajetória, né? Se o objeto está em repouso ou em movimento. Qualquer dúvida bota aí no link. E a gente vai tentar levar todo o livro, né, Fundamentos da Física, resolvendo questões de física para a gente tentar ir aprendendo um pouco de física. Tá bom? Pela atenção aí, muito obrigado e até a próxima.